Boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma live do GAEB, com o nosso confrade, amigo e irmão Luiz Fernando Bahia. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Cleverson. Que alegria. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs. Muito bom tê-lo conosco. O Luiz Fernando Bahia é da Morada Espírita Professor Laire Hans, que fica em Campinas, estado de São Paulo. Então, ele vai falar com a gente hoje. Eu vou fazer, então, antes da gente fazer a nossa oração e passar a palavra para ele, a lição do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 83, Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Quem disse isso foi Paulo de Tarso, no livro aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio, admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nesta lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, gente, magistral essa lição aqui em cima do escrito que Paulo deixou para os hebreus, né?
Então, o que está dizendo aqui é aquilo que nós espíritas falamos muito a toda hora e a todo momento, né? A fé sem obras é morta. Não adianta ser aquele aluno que ele falou aqui do crente, que creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente, mas não marcham para adiante, ou seja, não colocam em prática aquilo que crê e que adora. E esse final aqui é magistral, né? Quando ele diz que o arrependimento é útil, mas se o arrependimento for constante, já não é útil, né? A pessoa realmente que vai se arrepender a todo momento, vai se desculpar a todo momento e não vai andar, vai estacionar, vai estagnar, né? Então, o arrependimento para ela vai ser uma ferramenta de estagnação, né? Então, vamos fazer a nossa prece, colocando os nossos pensamentos mais brandos, mais suaves, paralisando, na medida do possível, com as preocupações do dia a dia, aqueles problemas que ainda não conseguimos resolver. Senhor Jesus, aqui estamos através dessa bênção para aqueles que sabem usar a chamada internet, para estudar e falarmos sobre o Consolador prometido, Senhor, que nos prometestes quando ainda estava entre nós, essa bênção chamada doutrina espírita, quando podemos compreender o nosso papel, não só no nosso planeta, mas em todo o universo que habitamos, Senhor, que faz parte da humanidade, da irmandade de Deus. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nessas fileiras, dessa doutrina que matou a morte através da teoria da reencarnação. Tomara Deus, tomara Jesus, que essa doutrina se espalhe com o tempo e o temor da morte possa ser dissipado em breves tempos do nosso planeta e não haja mais nenhum tipo de desespero com isso, Senhor. Agradecemos pela oportunidade da noite de estarmos aqui com o nosso irmão Luiz Fernando Bahia, de Campinas, que vai nos dar seus ensinamentos e seus estudos através do tema que ele propôs. Senhor, inspirai-o, dai a ele eloquência para que ele consiga explanar aquilo que ele planejou falar e que aqueles que ouvirem agora, ouvirem depois, possam se beneficiar desse banquete divino. Pedimos então a vossa permissão, a de Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, para iniciarmos o nosso estudo da noite, dizendo graças a Deus. Então, começamos assim. Luiz, a palavra está contigo, tá? Daqui a pouco, no final, estamos de volta. Gratidão, meu irmão. Até mais. Até. Quanta alegria. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. Começar com Paulo, começar com Emmanuel, é sempre muito agradável ao espírito, não é mesmo? Nós vamos mais uma vez pedir a licença e saudar Eurípides, que as suas bênçãos se derramem sobre nós, que os protetores da casa nos envolvam nesse momento. Tenho a bênção do professor Lairi Hans, do meu mentor. Estamos agora todos juntos, como irmãos e irmãs. Campinas,
Volta Redonda, quantas cidades mais estiverem nos assistindo, ou aquelas que ainda irão nos assistir. Porque, como nós lembramos sempre, o jovem Rabino Galileu prometeu, e ele não falta com as suas promessas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Seja bem-vindo, mestre, se conosco. Então, minhas irmãs, meus irmãos, conforme o nosso querido Cleverson falava, nós preparamos algumas reflexões para conversarmos essa noite. O título que propusemos deve ser conhecido de todos, mas nós mudamos um pouquinho. Quem é o nosso próximo? Essa indagação, ela está presente, claro, na parábola do bom samaritano. Como é uma parábola muito conhecida, como palestrantes, oradores, muito conhecidos, já trabalharam essa parábola várias vezes. Nós não vamos contá-la na íntegra hoje. A menos que os irmãos achem necessário, aí escrevam no comentário, conte na íntegra, e nós contamos na íntegra. Mas como a parábola é muito conhecida, nós separamos alguns trechos para conversar sobre. E lembrando sempre, nós sempre fazemos essa pergunta, porque como no início daquele livro, cujo filme foi baseado no livro Estreia Hoje, Mensageiros, no início daquele livro, Narcisa esclarece mais uma vez a André Luiz. Os mensageiros está lá. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus devem ser cartas vivas, devem ser vivenciados. Em primeiro lugar, dentro do nosso coração, nas fibras do nosso espírito. Por que é que nós estamos dizendo isso? Porque ao estudar uma parábola, um trecho dos ensinamentos de Jesus, nós procuramos sempre fazer uma pergunta inicial. E nós? O que é que essa carta viva, escrita com tanto amor, vivenciada há 2000 anos, vivenciada desde então por tantos espíritos, o que é que essa carta viva nos traz no tempo em que vivemos, o tempo da transição? Então, para quem se lembrou da parábola, que está a propósito, para quem ficou com muita vontade de ler, a parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O ensinamento também aparece em Mateus, no capítulo 22, 34, 40, e Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Mas a parábola narrada, ela está presente em Lucas. O que é o motor inicial da parábola? Um doutor da lei, na tradução do Evangelho, feita pelo Haroldo Dutra Dias,
ele usa o termo mestre da lei. Quem é esse doutor da lei? Quem é esse mestre da lei? Aquele responsável pelo ensinamento do que se chamava as Sagradas Escrituras. Então, um doutor da lei, do alto de sua sapiência, interpela Jesus, dizendo assim: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Percebe-se uma certa empolação na pergunta. Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Nós todos aqui reunidos perguntaríamos isso de uma forma mais direta, mas não vamos julgar o doutor da lei. Vamos dar prosseguimento à palavra. Nós sabemos que Jesus era todo amor e bondade, mas nós sabemos também como ele se relacionava com os orgulhosos fariseus, com os doutores da lei. Uma vez que esses se sentiam importantes, então Jesus dizia: se vocês se assumissem como cegos, não haveria falta. Mas como dizem que enxergam, ou seja, conhecem, então a falta nas vossas atitudes está presente. Então, depois dessa interpelação do doutor da lei, o que é que Jesus faz diante dessa pergunta? É claro que ele percebeu que ele estava sendo testado, não é? E ele devolve a pergunta com duas perguntas. A primeira pergunta é: que está escrito na lei? O doutor da lei já tinha empolado, já tinha estufado o peito, a garganta já se inflava, e Jesus coloca então: como lês? Como é que é isso? Como são essas duas perguntas? Uma pergunta, vou traduzir o que o doutor da lei falou, né? O que a gente faz para entrar no reino dos céus, que o senhor fala tanto? Né? Isso no nosso vocabulário aqui da vida industrial em Campinas. O que a gente faz? E Jesus, então, devolve para aquele sujeito, né? O que está escrito na lei? Como lês? Então, entendendo um pouco o contexto da época, nós vemos que Jesus está perguntando para ele: qual lei você segue? Nós sabemos o que tem nessa pergunta, né? Você segue aquela lei que diz que não se pode curar no sábado, desde que o doente não seja um parente seu? Ou você está falando de uma outra lei, mais elevada, de uma lei especial? Implícito nisso, já que o doutor da lei havia falado em vida eterna, quando Jesus diz: como lês? A pergunta que se faz é: e você? O que é que você entende por vida eterna? Então, aquele que esperava testar, como hábil professor, conduzir a conversa, se vê na condição de um aluno menor. Que lei você segue? O que está escrito na lei? Que lei você segue? Como lês? Como é que você entende a vida eterna? Aí um breve parênteses. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a vida futura, quando ele fala da vida futura, no item 3, ele vai falar que os judeus tinham uma ideia pouco clara
da vida futura, da vida eterna. Ele vai falar, capítulo 2, cujo título é O Meu Reino Não É Desse Mundo. Ele vai contar ali, o codificador está contando ali, que os judeus têm uma vaga ideia de vida eterna, que eles acreditam em anjos, mas que jamais eles se imaginam transformando-se em anjos, e que a vida futura boa, a vida eterna boa, é uma em que eles receberiam as benesses, pontos positivos de alunos que cumpriram bem as tarefas. Cumpriram bem de acordo com suas próprias visões. Então, Jesus já está mostrando para aquele doutor da lei que ele está falando de outra coisa. Ele está falando a partir de mais alto. A compreensão que ele apresenta para aqueles que o querem seguir vem de mais alto. Ela não é restrita a um povo, ela não é restrita a um código de 613 ou 614 leis. Não. Essa lei da qual ele fala, a lei que ele veio fazer cumprir, é a lei divina, ou lei natural, conforme está no Livro dos Espíritos e também na Gênese. Então, a partir daí, conforme está na parábola, o doutor da lei fala. Ele fala o quê? Amará a Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, lestes bem, mas afinal de contas, do outro lado do diálogo estava alguém responsável por ensinar as Escrituras. E um pouco confuso com a lógica de Jesus, envolvido por aquela sabedoria muito além da que ele se julgava guardião, ele volta à carga, porque afinal de contas, o seu orgulho não permite, como nós dizemos, que ele fique por baixo. Então ele vai replicar. Quem é o meu próximo? E a partir daí, então, Jesus conta aquela história belíssima que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Então tem um momentinho para a gente parar e refletir. Nós esperamos que tenha ficado bem claro esse diálogo entre o doutor da lei e Jesus, porque ele é o foco da nossa reflexão. Os desdobramentos dele são o foco da nossa reflexão. E quando nós fazemos essa leitura cuidadosa, quando nós fazemos essa leitura minuciosa, qual a primeira conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que esse diálogo é o encontro de dois sistemas de conhecimento. A visão do doutor da lei antes da parábola, porque no final da parábola ele dá a resposta certa, é uma visão que exclui, é uma visão excludente.
O testemunho do Cristo, porque o ensino do Cristo não é meramente intelectual. O ensino do Cristo, como Narcisa fala para André Luiz no início dos Mensageiros, o ensino do Cristo é vivência, é testemunho. Portanto, o ensino do Cristo integra. Olha lá. O primeiro sistema, o do doutor da lei, integra. O primeiro sistema, o doutor da lei, segrega, separa. O segundo sistema, o do Cristo, integra, junta, traz para perto, um afasta. Um carimba, o outro, um carimba e rotula, o outro envolve um abraço amoroso. Então são dois sistemas que se defrontam. E a parábola do samaritano, do bom samaritano, continua ressoando dentro do nosso espírito. Quase 2000 anos depois de ter sido contada num momento de enfrentamento que os doutores da lei queriam testar Jesus, queriam colocá-lo em situação difícil. Em todas as vezes ele sempre mostrou a sabedoria, a sua sabedoria bem alta. Até aqui, eu espero, a conversa vai muito bem. Tudo muito claro. A nossa cabeça entende perfeitamente. Nós falamos, olha, o levita, o sacerdote, nenhum deles parou para socorrer aquele sujeito que foi atacado por ladrões, estava machucado, nu. O samaritano parou para socorrer. Olha que coisa bonita, o samaritano. Né? E nós aproveitamos nesse tempo todo, como eu acabei de fazer, para julgar o doutor da lei. Que fala empolado, que fala difícil, que é orgulhoso. Então pronto. Né? Já pegamos as nossas togas de juízes, de fariseus, e estamos aqui a julgar. Mas a conversa, ela não acaba aqui. Na verdade, ela começa aqui. Porque estudar o Evangelho é muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Eu falei da frente para trás, né? Terceira, segunda e primeira revelação. Tudo integrado, de acordo com as nossas possibilidades à época. Se alguém trouxesse o Evangelho segundo o Espiritismo para nós há 2000 anos atrás, o que está falando? Se na segunda revelação já teve muita gente, talvez nós mesmos, né, que diante das parábolas, diante dos ensinamentos, olhávamos assim, o que está falando? Você entendeu? Outro está tomando nota, era Mateus, tomava nota. O outro está tomando nota. Depois eu vou perguntar para ele. Quem sabe ele me empresta a colinha. Né? E hoje, trabalhadores da última hora. A pergunta que não cala é: e para nós, espíritas, quem é o nosso próximo? Porque uma coisa que nós não contamos, nem para o Cleverson, nem para o Valmir, é que o outro título dessa conversa, é que as pessoas fogem um pouco desse título, somos nós
bons samaritanos? O jeito fácil de fugir disso é, não, eu não nasci na Samaria, não preciso ser, né? Mas todo mundo entendeu qual é a pergunta por trás. Assim, com a pergunta de Jesus, quando a gente se auto-pergunta, nós somos bons samaritanos? Nós estamos querendo dizer para nós mesmos. Será que eu vivo? Será que eu vivencio os ensinamentos? Será que diante de um caído eu derramo óleo e vinho sobre as feridas? Será que diante dos meus muitos afazeres diários eu paro para socorrer o caído? Tem um irmão muito querido aqui na Morada que ele faz muitas perguntas. É um dos nossos coordenadores. Tem um sorriso amoroso, tem um rosto amistoso, é careca também. E ele costuma dizer, é assim, quando ele faz a pergunta, mas não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, diante dessa pergunta, quem é o nosso próximo para nós espíritas? Tem algumas outras perguntas para verificar o nosso compromisso com esses ensinamentos. Não são perguntas fáceis. Não são perguntas agradáveis. Mas, se nós quisermos testar a nós mesmos, são perguntas boas. Vamos lá? Dentro da casa espírita, como é que nós tratamos os nossos companheiros de jornada? Nós fazemos diferença entre o nosso companheiro que tem um Jeep Cherokee, o que tem um Renault Kwid, e aquele que chega de ônibus na casa espírita? Alguém já se apressou a pensar. Sim, eu só converso com o que chega de ônibus. Está errado também. Desculpa falar desse jeito. Tem uma musiquinha que minha filha cantava quando era pequena, que termina o professor dizendo, está errado, né? Eu não sou professor, mas conversar só com o companheiro que tem o Jeep Cherokee, o Renault Kwid, ou que chega de ônibus na casa espírita, é sectarismo, é segregação, é fazer grupos, é separar. Na verdade, é o que o doutor da lei fazia, né? Porque na pergunta dele, quem é o meu próximo, ele traz toda uma vivência embutida. O samaritano não é o meu próximo. Não. O samaritano me odeia e eu odeio o samaritano. Então, o samaritano não é o meu próximo. O romano não é o meu próximo. Quem é o meu próximo? O judeu. Mas qualquer judeu? Não. Não. O judeu que obedece à lei de acordo com o que está colocado aqui. Então, conversar só com um desses três companheiros que nós citamos, não é? Já não é vivenciar o ensinamento. Por quê? Porque significa separação. Porque significa que para nós um tem mais importância do que o outro. Isso deita por terra a própria palavra que nós utilizamos, que é companheiro. Ah, mas, puxa vida, eu tenho afinidade com aquele meu irmão assim assado,
Porque nós gostamos de cinema, nós lemos livros muito parecidos, nós até gostamos da mesma comida, sim. E o Evangelho não interdita afinidades. O Evangelho interdita separações, interdita cisões. Olha, eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei onde é que está essa conversa. Eu acho que Jesus não ensinou bem isso, Luiz Fernando. E você está fazendo a sua interpretação. Essa conversa não está muito boa. Ensinou, queridas irmãs e queridos irmãos. Sabe onde ele ensinou? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é item 7. Estou olhando a minha colinha aqui. Esse capítulo se chama Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Esse é o capítulo. O item 7 tem o seguinte ensinamento: convidar os pobres e os estropiados. Nossa, está no Evangelho também, né? No Novo Testamento está. E para variar, está bem narrado em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Quando derdes um banquete, não convides apenas o teu irmão que poderá retribuir, mas antes convida aquele que não pode retribuir. Vocês percebem? Ele não interdita que nós convidemos aquele nosso irmão que depois, com gentileza, de maneira cortês, ele vai nos chamar para a casa dele. Tenho afinidade com ele. Nós torcemos para o mesmo time, inclusive. Então, seria um absurdo eu não convidar o meu primo, um dos próximos, não é? Que é um dos meus próximos, para jantar em casa. Mas olha, lembra daquele que não tem condição de te retribuir. Está fazendo sentido? Então, essas perguntas são afinadoras da nossa conduta. Quem é o nosso próximo? Muito bem, vamos seguir em frente. Tá? Isso foi na casa espírita. Mas, como o professor Laire Hans sempre nos ensinou e continua ensinando, dentro da casa espírita é fácil. Ou deveria ser, não é? Às vezes nem dentro da casa espírita. Às vezes dentro da casa espírita nos dividimos em grupos. É verdade, né? Agora fora da casa espírita, não, pera um pouco. Como assim fora da casa espírita? E fora da casa espírita, como é o meu comportamento? O Evangelho vale para aqueles que têm uma escolha diferente da minha? Falei agora do time de futebol. Eu separo de acordo com o time de futebol, com o partido político, o candidato e a religião? Não, mas espera um pouco. Pensei que a gente estava falando de ensinamento dentro da casa espírita. Não, nós entendemos. Nós entendemos que vivenciar o Evangelho do Cristo significa vivenciar sempre. Não existe eu sou espírita
até... Eu não sou motorista. Todo mundo dá o exemplo da fechada no trânsito, porque a maioria das pessoas é motorista. Eu não, né? Eu sou espírita até que o sujeito toma o último lugar, a reserva do almoço, no horário que eu queria no restaurante. Eu sou espírita, mas eu não tolero que eu estou comendo, o sujeito vem e esbarra no meu celular. Aí não, aí eu viro bicho. Mas nós já somos. Mas bichos com consciência, né? O que nos torna, então, mais responsáveis. O que nós estamos dizendo, e de novo chamando o ensino de Narcisa, é que a nossa conduta de integração, ela vale dentro e vale fora da casa espírita. Nesse ponto, alguém deve estar pensando assim: ou esse camarada aí de Campinas, que o Cleverson, o Valmir, os dois convidaram para bater papo, para conversar conosco hoje, ou é espírito de luz, que faz tudo isso aí que está dizendo, mas não está aparecendo, né? Ou é um grande hipócrita, porque manda a gente fazer aquilo que ele mesmo não faz. Em primeiro lugar, obviamente, eu não mando nada. Nós estamos trazendo aqui reflexões que servem, em primeiro lugar, para nós mesmos, não é? E eu me lembrei, quando estava falando isso, estava preparando essa fala, com auxílio, é claro. Falei, nossa, mas isso está parecendo uma coisa de doutor da lei. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pergunta assim, pergunta assado, não é? Aí me lembrei do ensinamento do doutor Bezerra de Menezes, quando na espiritualidade, numa reunião da espiritualidade, ele é interpelado por um companheiro. Bezerra, eu estou cansado desses espíritas. E estou cansado de mim mesmo. Porque apesar de dizer isso, isso e isso, aquilo, eu sou invejoso, eu tenho ciúme, eu desejo mal. Doutor Bezerra, com aquela paciência que nós sequer imaginamos, ouviu, e ao terminar, quando o companheiro termina, ele diz, eu também. E o sujeito, como assim? Como assim, eu também? Eu também. Eu também tenho vários desses problemas que você citou aqui. Mas, ao contrário do que era em algum tempo atrás, hoje eu não corro para abraçar esses meus problemas. Eu não corro para ser orgulhoso, para ser egoísta, para ser vaidoso. Antes, eu combato isso dentro de mim. Aí quando eu me lembrei do Dr. Bezerra, então ficou tudo claro, isso que nós estamos conversando. Né? Vivenciar as cartas vivas que Jesus nos deixou significa, dia após dia, combater em nós mesmos o sectário, aquele que segrega, aquele que separa, o mestre da lei que não conseguia enxergar no samaritano, no romano, o seu próximo. O nosso movimento é de caminhar.
caminhar na direção correta. Ocorre acidente de percurso, ocorre, mas a pedra que hoje parece deter a jornada, quando nós compreendemos bem as cartas vivas endereçadas a nós, elas se tornam alicerces muito firmes, muito sólidos da nossa fé, da construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Porque é isso que aquele doutor da lei não conseguia entender. Como herdar a vida eterna? Nós construímos essa herança passo a passo. Então, depois dessas perguntas, como é que eu ajo dentro da casa espírita? Como é que eu ajo fora da casa espírita? Por qual sistema eu me pauto? O sistema do doutor da lei? O sistema do jovem Rabino Galileu? O que é que nós ousaríamos dizer? Que nós, ainda num planeta de provas e expiações, nós temos luz dentro de nós. A luz trazida nesse momento, como bem lembrou Cleverson, pela doutrina bendita. Mas nós temos sombras. Eu gosto sempre de dizer do nosso armarinho com as vestes que nós envergamos ao longo das nossas muitas experiências. Alguns têm a veste do inquisidor, outros a veste do fariseu. Muito provavelmente, nós temos todas essas vestes no nosso armarinho espiritual. E quando as pernas fraquejam na marcha, quando nos deixamos seduzir, porque é disso que tratam os dois sistemas. O sistema do doutor da lei está ligado à visão material de um reino. Um reino que, ao ser conquistado, aí eu vou encontrar um Deus que dá os benefícios para os seus escolhidos e pune de forma eterna aqueles que não são escolhidos. Então, quando eu me ligo à minha sombra, ao sistema do doutor da lei, eu estou ligado às coisas da matéria. Eu convido quem pode retribuir. Quando eu me deixo banhar pelas luzes de mais alto, aí eu consigo enxergar um pouco mais longe e percebo que a vida é uma só. Uma vez criado em espírito, eu não morro mais. Apenas encarno e desencarno, envergando e desvestindo vestimentas, vestes, até que a lição esteja compreendida na sua totalidade. E aí então eu posso mudar de série, de escola, de grau de entendimento. Para encerrar, então, queridas e queridos, quem é o nosso próximo?
a conduta, mais do que a resposta, nos aproxima ou nos afasta da vida eterna. Como nós dissemos, a segregação é baseada em coisas materiais. No entanto, aquele que age como o bom samaritano da palavra compreendeu o conceito de vida futura, compreendeu algo mais, algo além e algo muito bonito. Ele compreendeu que todos nós somos de uma única e mesma família, a família universal. Somos irmãos e irmãs caminhando, seguindo aquele que nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse que assim nos ensinou e que caminhou todo esse caminho e voltou para nos ensinar, com frequência, ao ver os irmãozinhos e irmãzinhas cansados, tropeçando, como o irmão mais velho se vira para trás, se ajoelha e nos acolhe num amoroso e generoso abraço. Fica, então, a pergunta, mais uma vez, para nossa reflexão. Somos nós bons samaritanos? Que a luz de Jesus esteja com cada um de nós, que a nossa conduta, o nosso testemunho tenham mais valor do que a nossa fala, a fala que por vezes é o doutor da lei, aquele que compreende com a razão, com a inteligência, mas não consegue vivenciar no coração. Que Jesus abençoe a todos, gratidão pela oportunidade. O nosso irmão Cléber. Meu amigo, pode fazer a prece para nós, por favor? Me esqueci que eu já devia entrar na prece, antes de você entrar. Sem problema. Nós falamos tanto do jovem rabino. Aqueles que quiserem, então, podem fechar os olhos e buscar aqueles olhos amorosos, aqueles olhos que acolhem, podem se sentir também às beiras de um lago que era chamado de mar, sentindo o sopro da brisa, naqueles momentos em que Jesus ensinava. Vamos todos em comunhão, como companheiros e companheiras, como filhos e filhas do mesmo Pai. Elevar os nossos agradecimentos pela oportunidade bendita de servir em vosso nome, debaixo da bandeira da doutrina espírita. Vamos agradecer por tanto amparo, por tanto esclarecimento que cada um de nós recebe. E recebendo agora flores espirituais, perfumadas, iluminadas, que vêm de tão alto, amorosamente. Vamos, através da mentalização, depositar essas flores no nosso coração. Lá
elas fazem morada, lá elas se multiplicam de acordo com a nossa conduta. Vamos oferecer, sempre que possível, as pétalas abençoadas dessas flores aos nossos companheiros de caminhada. Nós damos graças, Mestre Jesus, pela vossa presença dentro de nós.